Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e vamos dar continuidade do versículo 19 ao versículo 22, como o tema é, gente, a desobediência justa. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, no seu celular, na sua casa, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz a partir do versículo 19. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai-vos mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que Deus? Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, e os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operava aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos, gente. Vocês lembram do coxo que Pedro, diz assim, ó, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, Nazareno, pegou pela mão, anda, e o povo viu ali, moço. Gente, o povo viu ali, o milagre ali, que foi milagre assim, que foi tão assim, maravilhoso. Homem acima de 40 anos, acima de 40 anos, desde nascença não podia andar e passou a andar. E isso, gente, que vamos falar hoje, a desobediência justa, porque Pedro e João responderam os saduceus ali, os líderes, Caifás e Anás, e os líderes ali do Sinédrio, falando o seguinte: nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos, porque Pedro e João viveu com Cristo 3 anos e viu maravilhas, prodígios, sinais, ressuscitação, de pessoas, e o maior milagre que Deus fez com Jesus Cristo, a ressurreição, o primeiro homem que ressuscitou dentre os mortos e ficou 40 dias, junto com eles, os discípulos. Isso eles viram e ouviram também, por causa do Antigo Testamento, desde Gênesis a Malaquias. Eles aprenderam e o Espírito Santo estava assim, junto com eles. Por isso, gente, Pedro não podia deixar, não podia deixar de falar isso, Eu prefiro, Pedro falou assim para aqueles sacerdotes, os saduceus ali: eu prefiro sim obedecer a Deus e não a homens, porque eles, falam para o povo que ele é o porta-voz de Deus, mas não, eles sim, eles é o próprio ego deles, a própria autoridade deles, por causa da doutrina humana deles. Por isso, gente, Pedro e João, eles falam isso na frente deles, nós não vamos obedecer vocês, nós não vamos deixar de falar que Jesus Cristo Nazareno ressuscitou sim, e vocês o mataram. E isso Pedro falou sim, Pedro e João, com a ousadia do Espírito Santo. E ainda, gente, com isso, as autoridades religiosas ali na época, judaicas ali, Caifás e Anás e os saduceus, as autoridades, eles ainda ameaçaram ainda, mas soltaram, pois não encontraram motivo legal para prender eles. Isso está no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 21, porque eles
Eles ali, o povo ali inflamando, vindo ali a maravilhas e prodígios, né, que Pedro e João fez através do Espírito Santo de Deus. E ali aqui, gente, no versículo 21, né, o povo ali estava extasiado. Por que extasiado? Não viram sim com Cristo, mas naquele instante ali, eles viram um homem de mais de 40 anos, gente, passar a andar, que nunca andou, e passou a andar por causa do nome, o nome acima de todos os nomes. Esse chama Yeshua HaMashiach, ou seja, gente, Jesus Cristo é o Messias. E com isso, gente, né, o povo ali ficaram ali maravilhados, extasiados, louvando, adorando a Deus por causa desse nome. Esse nome que Pedro e João falou para o povo, que foi mais de 5.000 pessoas que foram salvas, que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Ainda por cima teve a oportunidade de ir no Sinédrio, e eles foram levados, ficaram presos a noite toda. Pedro e João ficaram presos a noite toda, ainda falou na cara deles, né, do Caifás e Anás, o Alexandre e o Pedro, e também todos os saduceus ali no Sinédrio. Vocês que mataram Cristo, foi vocês que mataram o Messias, foi vocês que mataram Yeshua HaMashiach, e não quer que eu falo o nome de Jesus? E por isso eles queriam sim, né, silenciar, queria calar Pedro e João, mas eles, com a ousadia do Espírito Santo, a ousadia, eles falaram isso. Não tem como, eu prefiro, não tem como não deixar de falar o que vimos e ouvimos, que ouvi falar, né, que a gente viu também, né, com a nossa visão, e escutamos a palavra genuína, a palavra do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Todo-Poderoso e Salvador Jesus Cristo. Por isso, gente, não obedece homem, não. O que o Senhor mandar você falar, fale, porque Jesus sim, ele garante, e ele é fiel e justo para cumprir o que ele fala e que ele te mandou falar. Porque aqui, gente, as autoridades religiosas queriam silenciar, né? Queria que apagasse de vez os atitudes, o ensinamento de Jesus. Mas o ensinamento de Jesus, ele está até hoje, passando mais de 2025 anos, gente. A gente anunciando aqui a palavra de Jesus, anunciando a palavra dele a tempo e fora de tempo, como este canal também, gente, sendo anunciado que Jesus Cristo é o Senhor, sendo anunciado que Jesus, ele é o Rei dos Reis, sendo anunciado que o Senhor Jesus Cristo é todo poderoso e também é fiel e justo para perdoar pecados, para curar, para trazer sim, né, restauração. Porque Deus enviou seu Filho e ele se tornou carne, ele se esvaziou, se tornou homem, viveu 33 anos, começou seu ministério com 30 anos e anunciou com 3 anos a palavra do Deus Pai, o reino dos céus, durante 3 anos. Foi, né, como Isaías 53 relata, foi desprezado, foi castigado e foi morto, mas ressuscitou. E é esse Jesus que sim, que quer a sua adoração, quer escutar a sua voz, quer escutar o seu clamor a ele. E ele sim, ele é um advogado fiel, advogado assim que vai lutar por sua causa. Crê nesse Deus poderoso, como Pedro e João creu aqui e anunciou a palavra para 5.000 pessoas e para os religiosos na época. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.